Aleluia, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós queremos dizer que para sempre nós te exaltaremos. Para sempre, Pai, nós diremos que te amamos, que o Senhor é tudo para nós. Exaltado és nesse lugar, Jesus. Nós te amamos, nós te desejamos aqui. Nós te bendizemos o teu santo nome. Nós te agradecemos, Pai, por um culto poderoso. Nós queremos dar o nosso melhor aqui nessa noite. Nós queremos entregar tudo que somos, Pai, tudo que nós temos em adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, aqui estão os seus filhos sem reservas. Nós estamos aqui para te cultuar. Nós estamos aqui para te adorar. Seja adorado, Pai, nessa noite. Seja exaltado em nosso meio. O Cordeiro que ressuscitou, o Cordeiro que venceu para sempre. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos. Nós te bendizemos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Você pode sentar. Vai sentando aí, fala com o irmão maravilhoso que está do seu lado. Talvez você ainda não o cumprimentou. Esse também é um lugar de comunhão. Amém? Hoje é dia de celebrarmos ao Senhor. Seja bem-vindo a esse lugar de milagres. Aqui é o lugar onde você sai transformado, amém? Fica com expectativas, porque certamente Deus vai superar cada uma delas. Deus vai te alcançar nessa noite, amém, queridos? Em nome de Jesus. E eu queria saber quem são as pessoas que fizeram aniversário ao longo dessa semana. Se você está aqui e fez aniversário de nascimento ao longo dessa semana, ou até mesmo de casamento, ou novo nascimento, nós queremos orar por você. Glória a Deus, Samara. O Senhor é bom. Quantos irmãos e irmãs preciosos para nós. Amém, queridos? Você pode estender as suas mãos aqui na direção deles. Glória a Deus, o Senhor é bom. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essas vidas que estão aqui. Nós declaramos as suas bênçãos se manifestando na vida das nossas irmãs, no casamento, Pai, do André e da Jainara. Em nome de Jesus, declaramos bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um deles. Um tempo de colheita vindo sobre eles, em nome de Jesus. Uma estação de paz, de alegria, de prosperidade. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que a bênção que já os pertence vai se manifestar em uma medida ainda maior nessa nova estação. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para eles. Tem um presente da nossa igreja. Glória a Deus. O Senhor é bom. Nós vamos exibir agora o Verbo News e eu queria que você ficasse ligado para você não perder nada da nossa programação semanal. De algum grupo, sabe como é bom quando estamos juntos. E se você ainda não participa, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra maravilhosa para edificar você através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Nós cremos que famílias fortes geram uma igreja forte e, consequentemente, uma sociedade forte. Nesse sábado é dia de celebrar e fortalecer seu casamento no Bodas, às 19h30. Um culto exclusivo para noivos e casados. Gere expectativas em Deus e venha edificar a sua família. Aproveite e traga um casal amigo com você. No dia 16 de agosto acontecerá o Revival Fire, uma noite de muito louvor, unção e adoração. Você não pode ficar de fora.
No mês de agosto temos uma programação muito especial em nosso ministério. É o dia Verbo da Vida de Missões. Vamos relembrar a história do nosso ministério e celebrar o que Deus tem feito no continente europeu. Fica ligado no que vem por aí. Empires rose and fell, voices echoed and faded. But the word it remained and advances boldly throughout Europe. Europe. Stories rewritten by the word of faith and love. The 17th of August, in all our churches, Word of Life. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do nosso terreno, onde a nossa nova sede será construída. Seja cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então contribua através do Pix. teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite nosso estande e seja investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos indicar o mais novo lançamento do autor Mark Hanks, Honra, Acima e Além. Você não pode prosperar ou atingir seu pleno potencial em uma atmosfera de desonra. Até mesmo Jesus não pôde fazer muitos milagres em sua cidade natal devido à falta de honra. A honra sempre lhe custará algo. Você pode respeitar com palavras, mas só pode honrar com atitudes. Neste livro você vai aprender que a honra é essencial, mas não é automática. Deve ser ensinada por preceito e exemplo, não apenas o significado. E o valor da honra deve ser ensinado, mas também as bênçãos e recompensa que recebemos quando a praticamos. Então não perca mais tempo, passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Vai lá e dá um caloroso abraço, um aperto de mão. Sejam muito bem-vindos à nossa igreja. Glória a Deus. Que bênção.
Sejam muito bem-vindos, né? Sejam muito bem-vindos à nossa igreja. Essa casa estará sempre com as portas abertas para recebê-los. É uma honra tê-los aqui conosco, tá bom? Se você já congrega em algum lugar, então leva um abraço nosso lá para a sua liderança, para o seu líder ou para o seu pastor. Mas se não congrega, certamente essa é uma boa igreja, um bom lugar para você congregar. Aqui tem uma família disposta a te amar. Amém? E como a gente já sabia que vocês iriam vir, estar aqui, nós preparamos uma sala especial para vocês. Ao final, vocês vão poder se dirigir a essa sala. Lá tem um mimo para que a gente te entregue. A gente só quer te conhecer um pouco melhor e demonstrar o nosso amor um pouco mais para com vocês, tá bom? Então, ao final, a gente te direciona para essa sala e você vai poder ser conduzido até lá. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus, o Senhor é bom. Eu queria chamar aqui agora a Mayra. Ela tem um testemunho poderoso para contar acerca daquilo que o VC tem feito, né, na vida dela, na casa dela. E ela vai compartilhar conosco. Pode vir, Mayra. Glória a Deus. Falar sobre o VC é muito especial para mim, porque foi em um ambiente como esse, né, um ambiente que parece um ambiente comum, convencional, que eu fui alcançada, né? Então, eu falo como alguém que já participou como membro, falo como alguém que já foi anfitrião e falo como alguém que hoje sou anfitriã e líder do VC, sobre a importância, sobre o impacto que o VC tem nas nossas vidas e sobre o impacto que a gente pode proporcionar na vida de outras pessoas, que muitas vezes são nossos vizinhos, muitas vezes são pessoas que a gente nem conhece ainda e muitas vezes também são nossos irmãos na fé que estão aqui conosco. E que o VC proporciona esse ambiente de você poder ter um vínculo maior com aquela pessoa, de você conseguir tocar a história daquela pessoa, marcar a vida dela com a palavra que é ministrada aqui, mas de uma forma próxima, de uma forma que ela vai poder ter você ali como uma referência de alguém que vai ter esse apoio, né? E é um ambiente também propício. Muitas vezes a gente pede a Deus por ambientes que vão nos proporcionar crescimento, que vão edificar a nossa fé, que vão nos colocar no nosso propósito. E o VC é esse ambiente. Eu já provei na sala da minha casa, na cozinha da minha casa, de milagres acontecendo, de pessoas sendo salvas, de pessoas sendo transformadas. Então, imagina quão precioso é você ter ali na sua casa o poder de Deus em manifestação. Quão especial é você ser lembrado em outros momentos, a sua casa ser lembrada por um ambiente que foi para palco, né? Foi cenário de milagres, que foi cenário de salvação. E muitas vezes a gente se prende também a achar, mas minha casa é muito pequena, meu tempo é muito corrido. Eu já venho 6 anos entre ser anfitriã e ser líder de VC. E, inicialmente eu era universitária, depois eu comecei na vida profissional e todos os cenários, às vezes, têm seus impedimentos. Mas há uma graça, há um favor do Senhor e o que é proporcionado é muito maior do que isso que, às vezes, a gente tem como um impedimento. Eu queria que os meninos exibissem uma imagem para falar um pouco sobre o que foi, o que a gente tem muitas vezes como limitação. Esse era a varanda da casa que foi onde eu iniciei o primeiro VC. Hoje eu me mudei já para uma outra casa, mas esse espaço minúsculo foi o local onde muitas pessoas foram alcançadas. Nesse tempo, o Gabriel e a Gabi eram os líderes do nosso VC e eu era anfitriã. E esse local foi um local minúsculo que você pode dizer, mas minha casa não tem um espaço, às vezes tem uma garagem, tem um local que não seria o melhor, mas esse foi um local que era uma varanda de uma kitnet e que muitas pessoas foram alcançadas ali, muitas pessoas foram tocadas e marcadas pela palavra. Então, não há desculpas para a gente abrir as portas da nossa casa, para a gente, às vezes, não tenho como abrir as portas da minha casa, mas você pode liderar um VC e ser alcançado e alcançar outras vidas. Então, incentivo você a fazer isso, a procurar os meninos para já ser marcado ainda mais por essa palavra. Glória a Deus. Que testemunho poderoso, amém, queridos? Isso é o avivamento que Deus tem para Teresina e você pode ser parte disso e você que já faz parte disso também, seja mais intenso
né? Pega junto com essa visão do VC, porque é uma visão de Deus para a nossa terra, para a nossa cidade, para o nosso estado, amém? Vamos continuar cultuando e adorando ao Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então abre a sua Bíblia comigo lá em Provérbios, no capítulo 3, no verso 9. Eu queria te lembrar também do nosso projeto Bem na Hora, né? Hoje é o dia que você iria poder trazer o alimento, o quilo de alimento, e você vai poder fazer isso agora, né? No momento em que você vier ofertar e dizimar ao Senhor, você pode trazer o seu alimento, o quilo de alimento que você trouxe, e depositar ali na nossa urna, na nossa caixa que fica aqui na lateral. É o projeto Bem na Hora que tem abençoado tantas pessoas, né? Não só da nossa igreja, mas também da nossa comunidade, da comunidade em redor aqui da igreja. Nós apoiamos, né, instituições de caridade, a gente apoia casa de recuperação para crianças com câncer. Então, nossa igreja tem ido além das quatro paredes com o nosso projeto Bem na Hora e assistenciado essas famílias, e você faz parte disso, você faz parte dessa grande obra e dessa grande visão. Então hoje você vai poder trazer e depositar aqui também o quilo de alimento que você trouxe, tá bom? Você abriu em Provérbios 3:9, a Bíblia diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Sabe, irmãos, quando ele fala sobre honrar ao Senhor, como você tão bem já sabe, ele está falando sobre demonstrar algo, né? Sobre termos uma atitude de mostrar o nosso amor, a nossa honra, a nossa devoção para com o Senhor, através das nossas finanças. Reconhecer o senhorio de Deus sobre as nossas vidas também através das nossas finanças. Isso é louvor a Deus, isso é honra, isso agrada a Deus, amém, irmão? E aqui ele fala sobre as ofertas e também sobre o nosso dízimo. E o resultado de honrar ao Senhor se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares, porque Deus é fiel para não deixar que nada falte. Pelo contrário, irmãos, Deus vai te fazer superabundar em tudo aquilo que você colocar as suas mãos, vai prosperar em nome de Jesus. Então, com esse entendimento, eu quero te convidar a separar aí a sua oferta. Você pode fazer isso através do envelope que está aí na sua cadeira ou à frente dela, um envelope como esse, né? Nesse mesmo envelope tem aí o CNPJ da nossa igreja, que é a chave Pix. Tem também o QR Code, assim como aqui no telão está aparecendo. Lá atrás nós temos as nossas tesoureiras com as máquinas de cartão de crédito ou débito. Então nós temos inúmeras ferramentas para louvarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, amém? Então você já separou aí o seu dízimo, sua oferta? Levanta bem alto aí o seu envelope. Se você vai fazer através dos meios digitais, levanta a sua mão, vamos render graças ao Senhor, e você vai poder sair do seu lugar com alegria, fazendo uma grande festa, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de te cultuar, de te louvar, Pai, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. É com uma grande alegria que nós queremos fazer isso nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, recebe cada oferta, cada dízimo depositados aqui nessa noite, no nome de Jesus. Amém, amém. Sai do seu lugar, querido, e vem com alegria ofertar e dizimar nessa noite, em nome de Jesus. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Sementes de amor, de fé e poder, sementes que fazem milagres acontecer. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente.
Aleluia. Aleluia. Nós te amamos, nós te bendizemos. Aleluia. Obrigado, Pai. Somos gratos a você. Somos gratos a você. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração nessa noite. Aleluia. Você pode adorar um pouco mais ao Senhor. Levanta suas mãos. Diga para Ele o quanto você o ama, o quanto Ele é importante para você. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, meu Deus. Exaltado, exaltado. Fiel. Maravilhoso. Te agradecemos. Te agradecemos. Obrigado pela tua palavra, porque ela é a verdade. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo. Fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Essa é uma noite de festa, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: essa é uma noite de festa. Diga: o diabo já perdeu. Diga: o diabo já perdeu. Agora você pode dar um glória a Deus bem forte. Graças a Deus, gente, obrigado. Graças a Deus, que bênção. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quantos sabem que a nossa igreja está crescendo? Nossa igreja está crescendo numa velocidade estratosférica. E você é parte desse crescimento. Precisamos mesmo estar envolvidos com esse crescimento, nos alegrar com esse crescimento. E hoje nós vamos estar apresentando 4 novos VCs. Olha que bênção. Então eu quero chamar aqui o Sávio, pastor Marcelo, Samara, Cleitiana, o Paulo Aleixo, a Liamara, o Guilherme e a Amanda. Venham aqui à frente, rapidinho. Venham rápido. Glória a Deus, que bênção. Pode subir, gente. Eu estou feio, mas eu não mordo, não. Normalmente. Graças a Deus. Irmãos, os nossos VCs estão voltando essa semana. Olha que maravilha, né? A gente teve um recesso nesse período, mas estamos voltando essa semana com a carga máxima, né? Com a velocidade total. E nós estamos crescendo e mais 4 VCs estão nascendo. Amém? Você se alegra com isso? Isso é bênção demais. E nós vamos ter agora o VC Extrema, o VC Aeroporto 2, o VC Ininga 2 e o VC São Joaquim 2. Olha aí, que bênção. Graças a Deus. E nós vamos estar impondo as mãos sobre esses irmãos que vão estar assumindo, né, essa missão, né? E eu creio mesmo que nós vamos ter muitos frutos. Você se alegra com isso? Estende suas mãos para cá. Glória a Deus. Pai, nós te damos graças por esses irmãos preciosos, valorosos, que o Senhor levantou para esse tempo, para essa estação. Pai, nós declaramos ferramentas novas, habilidades novas. Declaramos, Pai, a tua graça. Declaramos, Senhor, o teu poder os envolvendo. Eu declaro todas as necessidades deles sendo supridas. Eu declaro novas habilidades, graça no falar. Eu declaro, Pai, eles avançando no chamado. Eu declaro, Senhor, fogo do Espírito sobre eles. Uma sabedoria, uma capacidade, Pai, para cuidar dessas pessoas, para acompanhar essas pessoas. Eu declaro, Pai, no nome de Jesus, um fogo ardente, uma paixão por esses bairros onde eles estarão ali ministrando a Tua palavra. Eu declaro, Senhor, o Teu favor, acompanhando a vida deles. Eu declaro portas abertas e eles sendo multiplicadores dessa visão, ganhadores de vidas, edificadores. Eu declaro no nome de Jesus, eles avançando, crescendo e prosperando. É assim que nós oramos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Uma salva de palmas para eles. Glória a Deus. Obrigado, gente. Está feito. Terça-feira nós estaremos lá, todos
nos nossos respectivos VCs. A visão é essa. A visão é que todos nós estejamos num VC, produzindo, né? VC é um lugar de evangelismo, é um lugar de edificação, é um lugar de comunhão. Então, nós somos alcançados ali abundantemente, a palavra é ministrada, ali nós fazemos parte de algo, né, de uma família, ali tem um ambiente familiar, e onde a gente vai crescer, onde a gente vai compartilhar os nossos problemas, as nossas alegrias, onde vai ter alguém pegando junto em oração conosco. O VC é um lugar onde você nunca, jamais vai estar sozinho. Ali você vai fazer amizades, ali você vai estar estreitando laços de comunhão, porque, de fato, nós somos uma grande família. Você crê assim? E eu quero você, toda terça-feira, comprometido nessa visão, lá nos nossos VCs, chamando pessoas. Irmãos, tantos milagres têm acontecido nos VCs. Nós recebemos uma palavra profética que os VCs seriam um grande ambiente de milagres. E isso tem acontecido. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, casamentos sendo restaurados, famílias sendo ali ganhas para o Senhor. E você faz parte disso. Amém? Pegue essa visão, abrace essa visão. Hoje esses irmãos estão sendo levantados para liderar ou para ser anfitriões, mas amanhã pode ser você. E você que tem um interesse de receber um VC na sua casa e não sabe como fazer, ou talvez fica tímido, procura o nosso balcão de informações, a nossa secretaria ao final do culto. Eles vão dar maiores informações para você. Ou então procura o nosso pastor William ou o Gabriel, que são os supervisores desse trabalho, desse projeto, e, de repente, você pode ter um VC na sua casa. Alguns dizem assim, mas a minha casa não cabe. Você viu aqui o testemunho da Mayra, que lá, numa varanda de uma kitnet, irmão, se numa varanda de uma kitnet pode ter um VC na sua casa, certamente pode ter também. Então, não fique pensando assim, enquanto você fica pensando, a minha garagem não dá, na minha sala não dá. Tem pessoas indo para o inferno. Enquanto você está pensando assim, tem famílias sendo destruídas, tem casamentos sendo desfeitos. E que o seu VC poderia ser um instrumento para salvar, para amparar, para cuidar dessas pessoas. E eu digo para você, seja um pouco egoísta também. Pense em você e na sua família. Porque um VC na sua casa pode mudar completamente o seu ambiente. Pode mudar completamente a história da sua própria família. Então, pense nas pessoas, mas seja um pouquinho egoísta também. Pense em você, pense na sua família, pense nos seus filhos, pense no seu esposo. Amém? Pense na sua esposa. Então, se você tem esse interesse, talvez está aí titubeando, não titubeie. Deus não te chamou para ser indeciso. Deus te chamou para ter uma vida de fé. E fé é certeza, é convicção. Procura aí alguém da nossa equipe e a gente vai dar mais informações para você sobre como começar um VC lá na sua casa. Amém? Dito isso, abre comigo lá em Romanos capítulo 8, verso 1. Vamos receber uma palavra poderosa que vai marcar as nossas vidas. Aleluia. Romanos capítulo 8, verso 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. O tema da mensagem de hoje é a festa da redenção. Irmãos, Paulo ele começa esse texto em Romanos capítulo 8 dizendo, agora, pois. Quando ele fala agora, pois, é porque ele está mudando um cenário, uma realidade. Eu não sei como era a sua vida antes de Cristo. Talvez você vivesse um cenário caótico, talvez você vivesse um cenário de miséria, de dificuldades, de problema, de prostituição, de pecado. Eu não sei como era a sua realidade. Eu sei que agora, pois, já nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Irmãos, nós estamos em Cristo, nós não estamos em crise, não estamos em problemas, não estamos em dificuldades. Eu sei que o crente, ele passa por aflições, mas a Bíblia diz que o Senhor livra de todas elas. O justo pode passar por muitas aflições, mas o Senhor, Ele o livra de todas essas aflições.
Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, porque ele, Jesus, já venceu o mundo. Irmão, agora, pois, você está em Cristo, numa nova realidade. Pode ser que tenha problema, pode ser que tenha dificuldade, mas você em Cristo é mais do que vencedor sobre todas elas. Maior é o que habita em você do que o que está no mundo. Não há motivo para tristeza, não há motivo para ficarmos inertes, não há motivo, irmão, para ficarmos paralisados, não há motivo para ficarmos tristes, não há motivo para tristeza, só há motivo para alegria. Porque agora nós estamos numa condição onde nenhuma condenação há para nós. Ei, Deus não condena você, não importa o que você tenha feito no passado, não importa as piores coisas que você tenha feito. Agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para você. Quem condena é o diabo. Quem traz condenação, peso, jugo, culpa é o diabo. Mas nós estamos inculpáveis diante de Deus. Deus olha para você e vê um filho. Deus olha para você e vê alguém que é motivo do seu amor. Deus não olha para você como alguém que é pecador, alguém que erra. Deus olha para você como alguém perfeito. Porque você de fato é imagem e semelhança dele. Ah, pastor, mas eu erro. Está vendo? A gente sempre faz o comparativo. Quando a gente escuta uma palavra como essa, quando a gente escuta que nós em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores, que nós em Cristo Jesus estamos numa nova realidade, que nós em Cristo Jesus não somos mais pecadores, que não estamos mais debaixo do peso, do jugo, da culpa, da condenação do pecado. A gente sempre pensa, não, mas eu pequei. A gente sempre pensa, não, mas eu fiz isso ontem, eu fiz isso essa semana. Isso é porque muitos de nós carregamos uma visão de pecado. Muitos de nós, irmãos, carregamos um jugo, uma culpa que não era para estarmos carregando mais. Paulo está dizendo justamente isso, olha, agora pois, diga agora pois. Agora pois. Antes, outrora, você podia viver debaixo de condenação. Antes, outrora, você vivia debaixo de uma culpa, ou talvez nem culpa tivesse. Mas agora, irmão, você vive uma nova realidade em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo, se você está em Cristo, se você nasceu de novo, se você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, você não pode mais viver debaixo de um jugo de escravidão, debaixo de um jugo de condenação. Você é livre. E ele continua no verso 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Estávamos debaixo da lei do pecado e da morte. E essa lei é uma lei de jugo, de condenação, de prisão. Pecávamos sem saber o porquê. Éramos pecadores por natureza. Estávamos debaixo dessa lei. Você está aqui, querido? Mas a Bíblia diz que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou. Você é livre. Aleluia. O apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, aquele Jesus que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus nunca pecou. Ele nunca pecou, ele não conheceu o pecado. Mas a Bíblia diz que Deus fez Jesus pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, o pecado já foi levado na cruz do Calvário. A lei do pecado e da morte, essa lei que nós estávamos debaixo dela, ela não está mais sobre nós. Nós não estamos mais debaixo da prisão, do jugo da lei do pecado e da morte. Fomos libertos dela. Agora nós estamos debaixo da lei do Espírito da vida. Precisamos mudar a nossa visão. Tem muito crente com visão de pecado. Tem muito crente, irmão, que já está livre, mas ainda vive com uma visão de escravo. É por isso que sempre que nós dissemos que somos justiça, que nós não somos mais pecadores, vem aquele pensamento, não, mas eu pequei. Isso nos mostra que ainda estamos presos. Isso nos mostra que ainda estamos com um entendimento errado do que é o Evangelho. Isso nos mostra que ainda não compreendemos o que foi a redenção. Quando
ainda pensamos que somos pecadores ou que estamos debaixo do jugo do pecado, nós estamos anulando aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Porque a morte de Jesus na cruz, o seu derramar, o derramamento do sangue na cruz, no nosso lugar, foi justamente para que nós não estivéssemos mais debaixo da lei do pecado e da morte. Jesus te libertou da miséria. Jesus te libertou da morte. Jesus te libertou da doença, da enfermidade. Jesus te libertou da ansiedade. Tem muito crente ansioso, irmão, virou moda. Ah, pastor, porque eu estou ansioso. Mas a Bíblia nos fala. Ei, não andeis ansiosos com coisa alguma, mas torna conhecido diante de Deus as vossas petições por meio da oração, súplica e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. A paz de Deus, que excede todo entendimento. Irmão, Deus, Ele nos convocou para uma vida de paz. Sabe, uma vida sem condenação é, acima de tudo, uma vida de paz. E quem tem paz tem alegria. Olha que coisa maravilhosa. Romanos no capítulo 14, Paulo nos ensina algo precioso. Ele diz que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Quando vivemos condenados, achando que ainda estamos debaixo do jugo de escravidão, da lei do pecado e da morte, irmãos, nós não estamos vivendo uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito. E ansiedade é a ausência de paz e a ausência de alegria. E o crente precisa viver uma vida de entendimento da justiça para que ele possa usufruir de alegria e de paz. Olha para a pessoa que está do seu lado, não fica ansioso não. Deus não te chamou para ansiedade, não combina com você. E talvez você esteja pensando na conta que você tem que pagar amanhã, no boleto que vai vencer amanhã. Talvez seja a conta de água, talvez seja o aluguel. Irmão, eu quero dizer para você, você não tem que andar ansioso com coisa alguma. Torna conhecido diante de Deus. Olha que coisa maravilhosa, tem solução para você. Deus já sabia que alguns crentes poderiam ficar ansiosos. E por isso, Ele deixou a receita para nós. Torna conhecido diante de Deus. O que é isso? Fala com Ele. Você não tem que ligar para um agiota, você não tem que ficar roendo as unhas, você não tem que ficar procurando soluções na inteligência artificial. Porque tem gente agora que está assim, né? Como pagar um boleto de R$300 de um dia para o outro? Na IA, pesquisa. Aí a IA bota lá, assalte um banco. Está repreendido. Não, irmão. Aleluia. Deus já tem um escape para você. Torna conhecido diante de Deus, por meio da oração, súplica e ações de graça. Sabe o que é isso? Pai, eu estou precisando disso, eu tenho essa necessidade. E a Tua palavra me garante que o Senhor é meu supridor. A Tua palavra me diz que eu preciso confiar no Senhor de todo o meu coração. A Tua palavra me diz que se eu disser ao monte, ergue-te, lance-te no mar, e não duvidar no meu coração, mas crê que se fará o que diz, isso acontecerá comigo. E por isso eu tomo posse da Tua palavra, eu apresento diante de você essa minha petição, mas já em fé, posicionado, crendo que o Senhor já me deu, crendo que eu recebi, e por isso eu digo, muito obrigado, eu te rendo graças. Lembra? Oração, súplica e ações de graças. Ações de graça não é fazer um culto de ações de graça, não, irmão. Ações de graça é você reconhecer a Deus e expressar sua gratidão a Ele. É você dizer, obrigado, Pai, porque eu já recebi. Eu orei agora, eu estou em fé e eu creio que já recebi. E quando você faz isso, crendo, a Bíblia diz que a paz de Deus, irmão, vem uma paz sobre você. Aí vem aquela alegria sobre você, porque você está certo. O telefone pode tocar, está lá 011, uma cobrança, uma dívida, mas você está em paz. Porque você lembrei, eu já orei ontem, o céu já está providenciando, a minha provisão já está disponível. Talvez seja uma doença, uma notícia má, eu não sei, eu sei que isso serve para tudo. A questão é você não ficar ansioso. Receber um diagnóstico do médico, irmão, meu Deus do céu. Eu sei como são duros diagnósticos dos médicos. E eles estudam para isso. Está tudo bem.
O problema não está nos médicos. O problema está na nossa reação diante dos diagnósticos. Porque nós somos crentes. Quando o médico fala um diagnóstico, já começa a chorar, já pensa que vai morrer, já aciona o seguro, já vê se o plano funerário está em dia. Já pensa nas tragédias. Aí começa a externar isso, a falar, e sai falando para todo mundo, chorando. Aí o Instagram, a inteligência do Instagram, né, que é o algoritmo, é isso o nome? O algoritmo já puxa lá e já manda. Cirurgias complicadas. Aí já vê, eita, meu Deus do céu. Aí já aparece lá aquelas cenas sensíveis, né? Como é que aparece, não é assim, no Instagram? Imagens sensíveis, não é? Aí aparece lá a pessoa sendo operada, aí tendo um ataque cardíaco, morrendo, por causa da anestesia. Aí pronto, já vem o diabo dizendo, ó, isso é o que vai acontecer com você. E você começa a chorar, e a lágrima caindo, você olha para o seu filho, você pensa nos planos, nos projetos que você tinha feito. E aí você já entrega o seu espírito a Deus. Já desiste da vida. Né? Olha só como é sutil. Os pensamentos viram imagens e mexem e alteram na sua fé. Aí você se esquece do livro Fundamentos da Fé, do livro Fé Real. Você se esquece de Marcos 11, 23, 24. Você se esquece de Hebreus 11. Você se esquece das mensagens no domingo que você recebe aqui na igreja. Você esquece das mensagens nos VCs. Você se esquece da palavra. Você se esquece do rema. Aleluia. É assim que o diabo trabalha. E ele vai trabalhar assim em todas as áreas da sua vida. Isso não é uma praga pastoral, não. Porque o diabo, ele vai ser diabo sempre. A questão não é o diabo, irmão. A questão é nós. A questão somos nós. Como nós temos reagido diante de más notícias, diante de problemas. Como nós temos reagido diante da falta, da escassez, diante das dificuldades, dos diagnósticos. Ei, meu irmão, se liberta dessa visão pequena, medíocre. Você é livre. Precisamos ter uma vida posicionada no Senhor, entendendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós fomos libertos. Porque a lei do Espírito da vida, se você souber o poder que há nessa informação, nessa frase, o poder, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. As pessoas no mundo estão debaixo da lei do pecado e da morte. Por isso elas sucumbem diante de notícias ruins, diante de problemas, diante de cenários difíceis, diante de dificuldades. Mas nós não somos assim, porque nós somos libertos dessa lei do pecado e da morte. As pessoas no mundo reagem dessa forma porque elas estão debaixo dessa lei. Nós não estamos mais debaixo dessa lei. A lei do Espírito de vida nos libertou, nos livrou. John D. Lake, um grande ministro do Evangelho, um grande apóstolo que viveu no começo, o auge do seu ministério foi no começo do século XX, e um homem que fez grandes sinais, prodígios, maravilhas. Tem se registrado que mais de 300 mil pessoas foram curadas ou tiveram algum milagre relacionado ao ministério de John D. Lake. 300 mil pessoas foram alcançadas através da vida desse homem. E sempre que ele ia impor as mãos sobre alguém que estava doente, ele dizia: Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. E você agora está debaixo da lei do Espírito da vida. E milagres aconteciam através da imposição de mãos e da declaração desse versículo. Quando entendemos a grandiosidade disso, irmãos, nós vamos ver que os milagres vão acontecer na nossa vida num nível muito maior. Quando entendermos que não estamos mais debaixo da lei do pecado e da morte, que estamos debaixo da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Quando entendermos isso, nós vamos ver que os milagres, eles vão acontecer nas nossas vidas num nível muito maior. Você está aqui? Efésios 1,18 diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder
para com os que cremos. Irmãos, nós precisamos mesmo ter os nossos olhos iluminados. Tem muito crente que nasceu de novo, foi livre, foi liberto, está debaixo da lei do Espírito da vida, mas está com os olhos como que com escamas. Os olhos embaçados, o entendimento, não consegue entender. Não consegue entender a palavra, não consegue entender a realidade que pertence hoje a ele. Não, irmãos, nós precisamos estar conscientes dessas verdades. Quando eu entendo que eu não estou mais debaixo dessa escravidão, da lei do pecado e da morte, irmão, eu vou ver o pecado de uma outra forma. Você está aqui. O ser pecador não está falando sobre pessoas que cometem pecado. O ser pecador, segundo a Bíblia, é uma posição espiritual. E você não está mais nessa posição. Então não diga, eu sou pecador. Ah, pastor, é porque eu sou pecador. É porque eu sou assim miserável, pobre de mim, pobre, cego, nu. Não, essa não é uma fala bíblica. Essa não é a sua realidade mais em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te libertou da lei do pecado e da morte. Quando você diz que você é pecador, você está se colocando na mesma posição dos incrédulos, das pessoas que não nasceram de novo. Elas sim são pecadoras. O pecador não é o que comete pecado, o pecador é uma posição espiritual. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Só existem duas posições espirituais. Ou você é pecador, ou você é justiça de Deus. Quem está em Cristo é justiça de Deus. Você é justiça de Deus. Pastor, eu não quero saber, eu não sei o que é justiça de Deus. Eu preciso de uma explanação clara. Eu preciso que o Senhor me dê uma definição para eu entender o que é justiça de Deus. Eu vou te dar um maior exemplo sobre o que é justiça de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado. Pronto. Não prestava para nada. Condenado ao inferno. Filho do diabo. Você já viu aquela expressão, caminhão de Big Big? Quem lembra daquele chiclete Big Big? Você lembra? Pronto, era um caminhão de Big Big. Quanto vale um caminhão de Big Big? Big Big, hoje deve estar mais caro, né? Mas na minha época era 5 centavos um Big Big, né? Era um caminhão de Big Big, não valia nada. Mas porque teve um encontro com Jesus. Nasceu de novo e se tornou uma nova criatura. Não valia nada, não prestava para nada, mas hoje é a manifestação plena da justiça de Deus. Ah, pastor, mas eu ainda sou cheio de defeitos, eu ainda erro, eu ainda vacilo, escorrego aqui e acolá. Não se trata de você, lindão. Não é no seu mérito, não é na sua força, não é no seu entendimento, não é na sua santidade. Não se trata de você, mas se trata do que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ei, é nele que você foi feito. Não é na sua sabedoria, não é no seu entendimento, na sua força, não é na sua eloquência, não é no seu entendimento. Não, irmão, se trata do que Jesus fez na cruz do Calvário. Cristo te libertou. Diga, eu fui liberto. Diga, eu sou uma nova criatura. Aleluia. E ele continua dizendo, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado e com o efeito, condenou Deus na carne o pecado. As pessoas ainda não haviam nascido de novo antes da morte e ressurreição de Jesus. Mas depois do seu sacrifício, as pessoas nasceram de novo. Elas se tornaram novas criaturas. O Espírito Santo passou a habitar dentro delas. E por isso o pecado não tem mais poder, não tem mais validade sobre essas pessoas. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que conheceram Jesus, o pecado foi restrito na carne. Na carne de Jesus
E na carne, no sentido de que agora nós estamos numa nova realidade, e o espírito de quem viveu antes da morte de Jesus era um espírito morto. E por isso eles só podiam cumprir a lei na carne. Mas nós, irmãos, nós não estamos mais na carne, estamos no espírito. É por isso que ninguém conseguiu cumprir a lei, porque a lei ela só podia ser cumprida no espírito e não na carne. Alô? Que lei é essa, pastor? Aqui nós estamos falando da lei de Moisés, a lei de Deus, da antiga aliança. Essa lei era impossível de ser cumprida. Cada um daquelas centenas de mandamentos não podiam ser cumpridos. Talvez alguns cumpriam alguns dos mandamentos, mas não podia ser cumprido todos de uma vez. E a própria lei dizia que ainda que alguém cumprisse vários, mas deixasse de cumprir um, invalidava todos os outros que foram cumpridos. Então a lei era impossível de ser cumprida. Mas em Cristo Jesus, diga em Cristo Jesus, nós tivemos o nosso espírito vivificado. Aleluia. E através do Espírito, no Espírito, nós cumprimos toda a lei. Você está aqui? Verso 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem aqui está em Cristo Jesus? Se você está em Cristo Jesus, você não anda segundo a carne, você anda no Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, verso 5, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Nós agora somos justiça de Deus. Não nos inclinamos mais para a carne, nos inclinamos para o Espírito. Os que se inclinam para a carne, o pendor para a carne, eles se envolvem, cogitam das coisas da carne. Eles estão envolvidos, inseridos, eles estão ali fazendo, produzindo para a carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, se envolvem com as coisas do Espírito. Deus nos chamou para vivermos inclinados para o Espírito. Uma vida de oração em outras línguas, uma vida de comunhão com Deus, uma vida dedicada ao Senhor, servindo a Ele. Sabe, servir ao Senhor deve ser algo prazeroso para nós. Eu sirvo no louvor, eu sirvo nas crianças, eu sirvo na comunicação, eu sirvo o diaconato. Que maravilha, que privilégio você tem de estar servindo a Deus. E você precisa mesmo ter essa vida dedicada ao Senhor. Não deve ser pesado você servir a Ele na igreja, não deve ser pesado você pregar a palavra para as pessoas na rua, as pessoas que você conhece, as pessoas que você alcança. Não deve ser pesado você vir para os cultos. Tem crente que só vem para o culto quando está escalado. Não, irmão, isso não é uma vida dedicada a Deus. Eu venho quando estou escalado, quando não estou. Aleluia. Eu vou para o VC, eu venho para o culto de quinta. Eu venho para o culto de quinta. Eu venho para o culto de quinta. Aleluia. Porque eu tenho uma vida dedicada a Deus. Eu não venho para a igreja por um ato religioso. Sabe, quando você vem para a igreja assim, eu vou porque eu tenho que ir. Não. Eu venho porque eu amo. Ainda que em alguns momentos eu esteja passando por alguma dificuldade, eu esteja cansado. Mas eu venho porque eu amo. Porque é o meu prazer servir ao Senhor. Sabe, no Salmo 37 ou 34, se não me falha a memória, tem um versículo que eu gosto muito, e ele diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quem lembra? Aí muita gente, quando lê esse versículo, ele diz assim: agrada-te no Senhor, e lê essa palavra, e ele pensa que é se tornar agradável a Deus, né? Se torna agradável a Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Mas a palavra original no hebraico, que está escrito ali, não se refere a você se tornar agradável a Deus, mas se refere a um sentido de que você se dedica a Deus, e isso é agradável para você mesmo. Que você tem prazer, que é agradável para você, que é prazeroso para você ter uma vida de comunhão dedicada a Deus.
E quando você faz isso, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Não se trata de se tornar agradável a Deus, porque agradável você já é. Mas se trata de você tê-lo como agradável a você. Uau! Um dos conceitos de justiça de Deus é você se apresentar diante dele sem culpa, sem condenação e sem complexo de inferioridade. Um dos conceitos de justiça de Deus, vou repetir, é se apresentar diante de Deus sem culpa, sem condenação e sem complexo de inferioridade. O grande problema dos crentes hoje é que eles têm sempre um complexo de inferioridade. Eles se acham indignos diante de Deus. Sabe, irmãos, de fato, por um prisma, nós sempre vamos ser indignos diante de Deus. Nós nunca vamos estar no nível de Deus. Mas isso quando a gente olha pelo nosso próprio prisma, pelo nosso merecimento. Porque a gente sempre pensa que a gente tem que conquistar alguma coisa. Não. A gente precisa olhar pelo prisma de Deus. Quem conquistou foi Jesus na cruz. Então não se trata do que nós mesmos podemos produzir na nossa própria força, mas sim no que Jesus produziu no nosso lugar. Ele foi quem pagou o preço, Ele foi quem derramou o seu sangue, Ele foi quem entregou a sua vida. O sacrifício dele foi pleno e completo. Ali houve a redenção da humanidade. E todos aqueles que o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Ser feito filho de Deus é um poder. E esse poder, ele só é poder pelo que Jesus fez na cruz. Todos quanto o receberam. João capítulo 1, verso 12. Se você recebeu Jesus, você recebeu um poder. E esse poder vem dele, na cruz do Calvário, a redenção, o preço que ele pagou por mim e por você. E isso faz de nós filhos. Então lembra sempre disso. Você diante de Deus não precisa ter complexo de inferioridade. Não se ache indigno. Você é digno, você é filho. Por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário. Então ser crente é uma festa. Ser crente, irmão, é a certeza da vitória. Ser crente é a certeza de viver uma vida excelente, uma vida abundante. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e uma vida de tristeza e frustração. E uma vida de angústia e de problema. Uma vida de reclamação, de murmuração. Ele disse, eu vim para que tenham vida, e essa vida não é uma vida comum, não é uma vida qualquer. É uma vida em abundância. Abundância de paz, abundância de alegria, abundância de prosperidade, de dinheiro, de fartura, abundância de palavra, abundância de certeza, abundância de plenitude. Aleluia. Essa é a vida que Deus tem para você. É uma vida de festa. É por isso que crente tem que viver rindo. Crente não é para viver chorando, não é para viver reclamando, murmurando, brigando com os outros. Não! Crente é para viver alegre, feliz, satisfeito. Você representa o reino de Deus. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Aleluia. Ser crente, irmão, é viver suprido, é viver abençoado, abençoando os outros, cuidando das pessoas, amando as pessoas, prosperando em tudo. Não é viver uma vida de preocupação, de angústia, de ansiedade. Não é ser o crente 6 horas. Você já viu o crente 6 horas? 6 horas por mim. É o crente Leandro Leonardo. Pense em mim, ore por mim, chore por mim. Não ore por ele. Não, irmão. Aleluia. Ser crente é você orar pelas pessoas. É você abençoar as pessoas. É você amar as pessoas. É você refletir a excelência da palavra. Sem complexo de inferioridade. Sem condenação. Aleluia. Deus olha para você e vê alguém aprovado. Deus olha para você e vê alguém que é um sucesso. E talvez alguém esteja falando assim, pastor, mas tem o outro lado.
Tem o outro lado do evangelho. O Senhor está falando só um lado triunfalista do evangelho. Irmão, a Bíblia fala que em Cristo Jesus nós somos feitos mais do que vencedores. Vencer é triunfar. Deus, ele não colocou uma igreja militante nessa terra. Ele não colocou uma igreja briguenta nessa terra. Ele não colocou uma igreja miserável nessa terra. Jesus estabeleceu uma igreja triunfante. Aleluia. A palavra de Deus nos diz: pede-me e te darei as nações por herança. Deus é um Deus de exagero, é um Deus de grandeza. E essa grandeza, esse exagero precisa estar expresso nas nossas vidas e na nossa posição espiritual como igreja. Aleluia. Pede-me e te darei as nações por herança. Ei, eu quero Teresina. Quem aqui quer Teresina? Aleluia. Teresina é nossa. Em que sentido? Em todos que você possa imaginar. É no comércio? Teresina é minha. O comércio de Teresina é meu. É espiritualmente? Teresina é minha espiritualmente. São as pessoas para Cristo? Teresina é minha espiritualmente. São os negócios estão abertos para mim espiritualmente. Mas a gente fica sempre com aquele pensamento pequeno, medíocre. Tira esse pensamento da sua mente, irmãos. Sabe, ser crente é viver uma vida de festa. Nós estamos vivendo uma grande festa. Nós estamos vivendo uma grande festa. E hoje é ceia. Ceia, não, a gente não é um velório. Né? Fulano morreu, eita, vamos lá prestar as nossas condolências. Não é assim? Ninguém diz assim, vamos celebrar o velório. Não, porque não é uma celebração, é uma cerimônia. Não é assim? A religião tenta nos colocar a ceia como uma cerimônia. E olha como isso é sutil. A gente pensa, não, é uma cerimônia, é a ceia. É por isso que a igreja fica sempre mais lotada nos cultos de ceia. Porque as pessoas têm um pouco mais de temor. Né? Elas pensam em algo que é uma cerimônia, eu preciso ir. Porque ela pensa assim, eu pequei durante a semana, eu pequei durante esse mês, e eu preciso alcançar o perdão de Deus, indo para a cerimônia da ceia. Porque na ceia, nós estamos ali velando Jesus. É como se o corpo de Jesus estivesse ali. Ele está morto ali, e nós viemos aqui prestar as nossas condolências ao morto. Não, irmão, isso não é ceia. Ceia é festa. Porque aquele que deveria estar morto, está vivo. Porque ele ressuscitou. E Jesus disse, olha, comei todas as vezes em memória de mim. Ele não diz, não, venham todas as vezes comer chorando por mim, lamentando por mim. Não é assim? O que acontece no velório? As pessoas choram, as pessoas vão lá prestar a última homenagem. Na ceia não é assim. Ceia não é um velório, ceia é festa. E a ceia, irmão, ela é uma representação da nossa vida. A nossa vida é uma vida de festa. Ei, se anima. Coloca um sorriso no teu rosto. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Você também não sabe o que eu estou passando. Pastor, mas o senhor não sabe, o senhor não está sendo empático comigo, o senhor não está no lugar de fala. Irmão, eu não sei, não quero saber. Também não tenho raiva de quem sabe. Mas o que eu sei é que em Cristo Jesus nós fazemos parte de uma nova realidade. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. O apóstolo Paulo, certa vez, ele diz, olha, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Hebreus, no capítulo 12, no verso 2, diz que nós precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Quando estamos cabisbaixos, quando estamos preocupados, ansiosos, depressivos, deprimidos, nós não estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé.
Estamos olhando para os problemas, para as dificuldades, para as circunstâncias. Estamos sendo naturais. Estamos vivendo uma vida de condenação, condenados pelo jugo do pecado, condenados pelo diabo. Mas não estamos vivendo a liberdade que nós temos em Cristo. Paulo certa vez disse, olha, é para a liberdade que Cristo vos libertou. E a continuação do versículo, pastor, está vendo, irmão? A gente sempre tem um mais. A gente tem sempre um mais. A gente nunca fica com aquilo que é a essência da palavra. A gente nunca fica com aquilo que foi o objetivo máximo da cruz do Calvário, o sacrifício de Cristo. A gente tem sempre um mais. É verdade que Paulo fala que a gente não deve usar da nossa liberdade para dar ocasião na carne. Mas a Bíblia também nos diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas a gente sempre fica com aquele temor. O pregador da fé, ele tem sempre que falar, o mais. Aleluia. Somos mais do que vencedores, mas podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, mas sempre ficam mais. Não, não tem mais. Somos justiça de Deus e ponto final. Estamos libertos do jugo do diabo, fomos libertos da maldição da lei, fomos libertos da maldição do diabo, fomos libertos da miséria, fomos libertos da pobreza, fomos libertos da doença. E ponto final. Quer dizer que é só vitória. É, pastor? É só vitória mesmo. Ah, essa igreja aqui, eu entendi tudo. É aquela igreja triunfalista. É a igreja triunfalista, irmão. Você quer uma igreja derrotista? Tem um monte aí. Procura a igreja da derrota. É só choro e ranger de dentes. Aleluia. É assim. Onde as pessoas pregam, não, tem que ser pobre, fazer voto de pobreza. Tem um câncer, não, então é assim mesmo, tem que aceitar, porque é a vontade de Deus. É Deus me ensinando através desse câncer, porque eu fui muito desobediente a Deus. Olha aí a vida, a mentalidade de condenação. Vive condenado por causa dos pecados, por causa das práticas, das escolhas erradas. E aí, por causa disso, justifica os problemas que tem e aceita aquilo como se fosse a vontade de Deus. Irmão, Deus nunca vai colocar uma doença, uma enfermidade em você para te ensinar. Deus nunca vai quebrar a tua empresa para poder te ensinar uma lição. Pastor, eu estava muito soberbo, eu estava muito arrogante. E aí veio essa quebradeira aí mesmo para Deus me lapidando, né, pastor? É o deserto, aleluia. Aleluia. Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, o qual foi por toda parte, curando a todo oprimido do diabo. Jesus não botou enfermidade em ninguém, ele curou a todos. Ele foi por toda parte fazendo o bem. E a Bíblia diz em Colossenses 1,15 que ele é a imagem do Deus invisível. Quer conhecer o Pai, o Criador? Olha para Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Está o Pai, está o Filho. Certa vez, Jesus chegou numa determinada cidade, na Samaria, eles estavam cansados, procuraram hospedaria, hotel, e ninguém quis hospedá-lo, porque sabiam que ele já era um pregador famoso, e ele causava muitas controvérsias onde ele passava, por meio dos judeus, e aí não quiseram receber ele e os discípulos. E aí o que João faz? João, o apóstolo do amor. Ele olha para Jesus e diz assim, Senhor, vamos orar agora, para que venha fogo do céu e mate jovens, crianças, mulheres, todo mundo nessa cidade, para que não sobre ninguém. É o apóstolo do amor. E Jesus olha para ele e diz assim, João, deixa de ser besta, rapaz. O Filho do Homem não veio para matar, mas ele veio para salvar. Aleluia. Evangelho, irmão, não é sofrimento, dor. Evangelho é justiça, paz e alegria no Espírito. Ainda que se passando por dor, ainda que passando por sofrimento, ainda que passando por dificuldade. Mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Isso o diabo não pode roubar de você. Não dê gosto ao diabo, irmão. Quando você sorri, você deixa ele furioso. Você precisa deixar o diabo com mais raiva. Agora, quando você chora, você deixa ele animado.
Irmão, o diabo dá dancinha quando ele vê você chorando. E ele fica lá, ele e a turma dele, olha, brincando e fazendo festa, celebrando. Porque você está ali, fracassado, perdido nos seus sentimentos, nas suas emoções, desacreditado, incrédulo. Não. Aleluia. Precisamos ter uma vida posicionada no Senhor, entendendo quem nós somos, entendendo o que Cristo fez por nós. Você está aqui? Vou encerrar com essa, 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Abre aí comigo. Lançai fora, 1 Coríntios 5, 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa. Celebremos a festa. Celebremos a festa. Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Uau! Ele está dizendo, olha, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa. Que festa é essa? É a nossa vida, irmão. Nós temos uma vida de festa. Vamos celebrar. Você precisa celebrar. Celebrar. A vida do crente é com alegria. Você não pode ser carrancudo, não. Você tem que ser alegre, animado. Ei, suas contas já estão pagas. Você desfruta de saúde divina. Os seus filhos estão guardados e protegidos. Seus negócios são bem-sucedidos. Onde você colocar a planta do seu pé, vai prosperar. O que você disser com fé no seu coração e não duvidar, vai acontecer. Você é poderoso no Senhor. Ei, meu irmão, você não está desamparado. Não, esses são pensamentos do diabo. Deus, Ele ama você, Ele cuida de você. Os céus estão trabalhando em seu favor. Aleluia. Você é ungido, separado para um propósito. Você é capaz. A timidez não vai te parar. Os problemas não vão te parar. As circunstâncias não vão te parar. A doença não vai te parar. A escassez não vai te parar. Irmão, problema na vida do crente tem prazo de validade. Você não vai viver esse problema para o resto da vida, não. O problema chega, é fruto de escolhas erradas que nós fizemos. As circunstâncias aparecem, fruto de decisões erradas que nós tivemos na vida. Você está aqui. Não foi Deus que colocou isso aí para você, não. Mas foram as nossas decisões. Ou simplesmente homens maus que aparecem. Ou simplesmente uma oposição do diabo. Você está aqui, querido. Se nós fizermos algo de errado, nós vamos colher consequências para aquilo. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Então, se você plantou coisas ruins, você vai colher. Vai haver a colheita. Mas eu quero dizer para você que mesmo em meio a essa colheita, você pode desfrutar de justiça, paz e alegria no Espírito. Agora, não relacione isso com Deus. E nessa colheita de circunstâncias, né, de decisões erradas, escolhas erradas que você tomou, você precisa ter a sabedoria para aprender com aquilo. Uma lição que a vida te ensinou. E você aprende para você não errar de novo. Você está aqui? E à medida que você vai crescendo em Deus, se expondo à palavra, compreendendo essas verdades em Cristo Jesus, tendo a convicção de que você foi liberto da lei do pecado e da morte, você vai crescendo, você vai amadurecendo e você vai reagindo diferente em relação aos problemas e às circunstâncias que aparecem na sua vida. Isso é o que nós chamamos de maturidade. Você vai crescendo. É por isso que Provérbios capítulo 4 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. O que ele está falando? Está falando que quando o sol amanhece, 6 horas da manhã,
Não é assim? Ele vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais quente, até chegar o ápice, meio-dia. Até ser dia perfeito. Ou seja, está falando do nosso crescimento, o caminho do justo, a vereda do justo. A gente vai crescendo, a gente vai aprendendo. O duro é quando o crente tem 10 anos de crente, 20 anos de crente, já fez o rema e cometendo os mesmos erros. Não aprende. Aí, meu irmão, é outro problema. Amém? Mas não é assim com você. Você está crescendo, você está avançando. Se perdoe, meu irmão. Tem muita gente que tem dificuldade em se perdoar por causa dos erros. Deus está falando com algumas pessoas aqui hoje à noite. Talvez você fique se condenando, se culpando por decisões, escolhas erradas que você teve. Irmão, se arrepende daquilo. Tem solução para o seu problema. A Bíblia fala, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se vocês vierem a pecar, vocês têm sempre um advogado. O nome dele é Jesus Cristo, o justo. Irmão, é difícil você achar um advogado bom, né? É difícil. Aleluia. E é raro você ver advogados crentes. Eu sei que temos aqui advogados crentes, honestos, uma bênção, né? Mas é raro. Advogado, mecânico, pedreiro. Tem algum mecânico aqui? Eu tenho uma tese que mecânico não tem salvação. Pode ser que alguém que se converta e diz, pastor, eu sou mecânico. Vai deixar de ser para ter salvação. Porque você já viu que o mecânico é desonesto, né, irmão? Aí se você chega no mecânico, abre o carro lá e qual o problema? Esse rapaz está com um barulho aqui. Aí ele vai falar, não, isso aqui é a peça tal. Aí você diz assim, eu não sei, eu não entendo. Pronto. Aí ele dá aquele sorrisinho e ele vai te cobrar R$2.000 por algo que gastaria 20. Não é assim? Pedreiro é do mesmo jeito. Tem pedreiro aqui? Se tiver, ele vai deixar de ser em algum momento. Para receber a salvação de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado. Ele é o nosso defensor, irmão. Não importa o que você tenha feito no passado. Deus, ele não lança em rosto aquilo que você fez. 1 João capítulo 1, verso 9, o apóstolo João, ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessa seu pecado e fica livre e avança diante de Deus. Se esquece das coisas para trás ficam, avança para as que estão diante de você. Olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Não tem uma vida de condenação. Quem te condena é o diabo, irmão. E o diabo, ele já é derrotado, ele já é perdedor na sua vida. Você está debaixo da lei do Espírito de vida. E essa lei te livrou da lei do pecado da morte. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, verso 8 de 1 Coríntios 5. Celebremos a festa. Ei, você está em festa. Você está em festa. O que a gente faz numa festa? A gente se diverte. Ei, irmão, uma vida dedicada a Deus é uma vida divertida. Aleluia. Aleluia. Eita, fui escalado para ministrar. Meu Deus do céu, já entra em pânico. Já pensa em sair da igreja, já liga para o pastor, eu não vou poder, já inventa desculpa. Ei, se Deus levantou você para ministrar, seja num VC, seja numa oportunidade fora da igreja, seja aqui na igreja. Irmão, celebra isso. Curte o momento, que seja divertido. Liderar um departamento, que seja divertido. Liderar um VC, que seja divertido. Servir ao Senhor na igreja, que seja divertido. Vir para os cultos, que seja divertido. Celebremos a festa. Aleluia. Diga, celebremos a festa. Não com o velho fermento, não com o entendimento da condenação, não com o entendimento do pecado. Aleluia. Eu não vou participar da ceia hoje, porque eu pequei. Não, irmão. Eu vou participar da ceia hoje sim, porque diante de Deus eu sou digno. Diante de Deus eu sou filho. Diante de Deus eu sou justiça de Deus. Não importa o que eu faça, eu não vou me tornar menos agradável a Deus. Deus, ele me ama.
Porque quando Ele olha para mim, Ele não vê as minhas falhas, os meus defeitos, nem mesmo os meus pecados. Ele vê o sangue. Ele vê o sangue. Ele vê o sangue. O sangue é suficiente. O sangue foi derramado sobre a sua vida. Aleluia. Então quer dizer que eu posso viver uma vida de qualquer jeito? Não, irmão, tá vendo? Sempre vem esse pensamento. Não. Aleluia. O problema do pecado é outra história. Ele já levou o nosso pecado. Nós não estamos mais debaixo da lei do pecado e da morte. Significa que o crente que peca hoje, ele peca, como diria o matuto no interior, por sem vergonhiça. Porque ele é um sem vergonho. Você está aqui? Porque não é mais para o crente pecar. Porque ele não está mais debaixo da lei do pecado. Mas se vier a pecar, temos um advogado. Jesus Cristo justo. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Ser crente é bom demais. Tem solução para tudo. Então eu não peco porque senão eu vou perder minha salvação. Não se trata de salvação, se trata de comunhão com Deus, se trata de amor. Por que eu vou pecar se eu amo meu Deus? Por que eu vou desobedecê-lo? Eu vou ser como Adão e Eva? Eu vou ser como Adão e Eva e vou comer a árvore do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não, eu vou obedecer a Deus. Eu vou comer do restante de todas as árvores que eu posso comer. Eu vou comer do fruto da alegria. Eu vou comer do fruto da paz, da bondade, da longanimidade. Eu vou comer do fruto do domínio próprio, do amor. Você está aqui? Por que eu vou comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Eu estou numa festa. Quem aqui está em festa? Quem aqui quer celebrar a festa? Pois fica de pé. Quero chamar nosso departamento de música, o melhor diaconato do Brasil. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Que bênção. Nós vamos celebrar a ceia agora. Mas eu preciso fazer um convite, porque a ceia é uma festa, mas é uma festa VIP. É uma festa para convidados exclusivos. E só quem pode fazer parte dessa festa são os filhos. E para se tornar filho, você precisa receber Jesus. Eu quero fazer esse convite muito especial. Se você está aqui e ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, eu quero fazer esse convite para você. Eu não estou convidando você a mudar de religião, eu estou convidando você a mudar de vida e de eternidade. Nós somos seres eternos. E no mundo espiritual, só existem 2 lugares para irmos quando a gente morre. E a gente vai passar a eternidade nesses lugares. Ou a gente vai para o Hades, o mundo inferior dos mortos, um local de sofrimento, de dor, de angústia, de solidão, que as pessoas comumente chamam de inferno. Mas existe um outro lugar de paz, de alegria, de satisfação, de regozijo, de surpresas. Um lugar maravilhoso, um lugar onde nós vamos passar uma eternidade descobrindo coisas novas na presença de Deus. E se você está aqui, você tem essa escolha hoje à noite. É uma escolha sua, é uma decisão sua. Jesus não precisa de você. Deus não precisa de você. Mas você precisa de Jesus. Você precisa de Deus. E Ele ama você. E Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um propósito para você. E Ele quer fazer de você filho. Por causa do pecado. Você morreu espiritualmente. Você está distante de Deus. Você não tem comunhão, relacionamento com Ele. Talvez você até esteja envolvido em alguma religião. Mas eu quero dizer, Deus não está envolvido nessa religião. Porque de fato a gente só tem comunhão com Ele. A gente só tem relacionamento com Ele quando a gente entrega a nossa vida a Jesus. E você pode fazer isso de uma maneira simples. Eu quero saber se você está aqui hoje. Receber Jesus não é falar coisas da boca para fora. Receber Jesus é uma decisão no seu coração.
Se você está aqui e ainda não recebeu Jesus, eu quero fazer esse convite para você. Onde está você? Faz um sinal com a sua mão e eu quero orar por você. E você vai fazer parte da nossa família, vai se tornar filho e vai poder participar dessa festa, vai poder participar da ceia do Senhor. Tem alguém? Todos filhos? Aleluia. Se você está nos visitando hoje e já faz parte de alguma outra igreja, você fique à vontade para participar conosco da ceia do Senhor. Se você não recebeu Jesus, você não quis fazer isso hoje, não tem problema, nós respeitamos, a decisão é sua. Mas eu vou pedir para você não participar da ceia, porque a ceia é algo sério, é algo espiritual, mas é algo também sobrenatural. E a Bíblia nos diz que pessoas que tomaram a ceia sem o entendimento devido vieram a morrer ou ficar doentes. Então nós não queremos que isso aconteça com você. Agora, você que é filho e tem o entendimento da palavra, você já sabe que você pode tomar a ceia livremente, porque você é a justiça de Deus. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, verso 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Algumas pessoas confundem e pensam que se eu cometi algum pecado essa semana, então eu não vou participar da ceia, porque senão eu vou colher juízo para mim. E eu não sou besta nem nada, eu não quero, porque verso 30 diz: eis a razão porque há muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ceia é algo sério. Pessoas morrem por causa da ceia. Pessoas ficam doentes por causa da ceia. Agora entenda, não se trata de você ter de você cometer uma falha ou pecar durante a semana e você não poder participar da ceia. Eu sei que para muitos talvez isso seja até algo escandaloso. Talvez para muitos seja algo diferente, novo. Porque muitas vezes nós fomos educados em alguma igreja ou em alguma religião que só podemos participar da ceia se nós estivermos zerados com os nossos pecados, bem com os nossos pecados. Irmão, eu quero dizer que na sua própria força você nunca vai estar bem e zerado em relação a pecados. Você sabia disso? Você sabia que muitos aqui pecaram agora mesmo? Porque a Bíblia nos diz que tudo que é feito sem fé é pecado. Ou seja, se você duvida da palavra, se você cometeu alguma infração de incredulidade, você está pecando. Uau! Talvez alguns vieram para cá brigar com a esposa, né? Aquela briga no carro, parece aqueles gatos. E quando desce do carro, tá bom, Pai do Senhor, glória a Deus. Minha esposa. E a esposa cutucando aqui, ó, sorrindo. Né? Já pecou. Se fôssemos colocar essa métrica, ninguém ia tomar ceia. Ninguém ia tomar ceia. Ninguém ia participar da ceia. Imagina, os diáconos passando e ninguém pegando. Ninguém participando da ceia. Mas isso é uma consciência de pecado que foi colocado na igreja, um ato de religiosidade, porque o texto não fala sobre isso. Onde é que está a palavra pecado aqui nesse texto? Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz, capítulo 11, verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim o quê? Coma. Veja, a questão é se examinar. É porque as pessoas comiam sem fazer o exame. Agora ele não diz se o exame der negativo ou se o exame der positivo, dependendo do resultado do exame, não coma. Não, ele diz se examine. E você vai verificar falhas no seu exame. Mas aí você come. Você está aqui? Aí ele diz, porque quem come e bebe sem discernir o corpo. O que é discernir? Compreender, entender. E veja, que corpo é esse que ele está falando? O seu corpo? Não, ele está falando do corpo de Cristo. O que é isso? É você entender onde você está no corpo.
quem você é no corpo, que você é família, que você não tem mais uma vida de condenação e que você vive com seus irmãos e que você vive uma festa. Lembra? 1 Coríntios 5:8, celebremos a festa. Que na igreja não há divisões, partidarismos, fofocas, rivalidades. Que na igreja, quando um é honrado, todos celebram. Que na igreja, quando um sofre, todos sofrem. Quando um passa por necessidade, todos estão passando pela necessidade. Quando um está precisando, todos vão socorrer. O pessoal fala da maçonaria, né? Que quando a maçonaria, alguém tem problema, aí os outros vão lá socorrer. Irmão, isso é ser igreja. A igreja não pode perder para a maçonaria não, irmão. Amém? Quando um tem um problema na igreja, o problema é de todos nós. Alô? Então vamos participar da ceia com ousadia, com confiança diante de Deus, porque nós somos justiça. Diga, eu sou justiça. Aleluia. Vamos fazer como Jesus fez, render graças pelos elementos, e em seguida vamos participar juntos como família, como corpo. Pai amado, nós te damos graças pelo privilégio que nós temos de participar desse momento tão solene, desse momento tão sério, desse momento que requer mesmo reverência, amor, gratidão, seriedade. Mas nós também estamos muito confiantes diante do Senhor e sabemos que esse não é um momento de tristeza. Sabemos, Pai, que esse é um momento de alegria. E estamos aqui para celebrar, ainda que seja um momento sério, ainda que seja um momento solene, mas é um momento de alegria, é um momento de fervor, é um momento de amor, é um momento de dedicação da nossa parte. E aqui estão esses elementos: o pão asmo, o pão sem fermento, que representa o corpo de Cristo, que sem pecado foi moído e traspassado no nosso lugar. Aqui está o suco de uva, que representa o sangue de Jesus, que foi vertido, derramado no nosso lugar. Senhor, nós te damos graças por esses elementos, e é com alegria e gratidão que nós vamos participar, porque entendemos que somos a tua igreja, que somos o corpo de Cristo aqui na terra, e vamos fazer isso como família. Que haja mesmo essa consciência forte dentro de nós, de que somos um corpo, somos uma família, somos igreja. Aqui no nosso meio não há lugar para divisões, partidarismos, panelinhas, grupinhos, fofocas. Não, nós repreendemos tudo isso, para que nós possamos mesmo estar com a nossa unidade intacta. E como igreja, vamos participar juntos da ceia do Senhor. Te damos graças, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Nós vamos cantar uma música. Enquanto isso, os diáconos, eles vão estar servindo você. Eu vou pedir para que você não participe ainda. Vamos esperar até que todos sejam servidos, e em seguida, juntos, nós vamos participar. Graça, favor de Deus imerecida, graça que alcançou a minha vida e que me deu a graça de ser um filho seu, me deu a graça, graça,
preço da minha salvação Ele pagou. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tu derramaste em meu coração. Não sei como agradecer-te pelo que fizeste a mim. Só posso dar-te agora a minha canção. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então seremos bíblicos. Eu vou dar alguns instantes para você fazer esse exame, para você se examinar sobre como você está no corpo de Cristo, qual a sua consciência de quem você é, do seu irmão, de como você anda na família de Deus. Eu vou dar alguns instantes para você. Eu vou pedir para você não orar, eu vou pedir para você não cantar. Esse é o momento de refletirmos, esse é o momento de nos examinarmos. Verso 23 de 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo também trazendo instruções à igreja de Corinto a respeito da ceia do Senhor. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Com essa consciência de que esse pedaço de pão asmo, sem fermento, ele representa o corpo de Cristo que, sem pecado, foi moído e traspassado no meu e no seu lugar. Com essa consciência, participa. Verso 25, ele continua, ele diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Com essa consciência de que esse suco de uva representa o sangue de Jesus que foi derramado no meu e no seu lugar, e com o entendimento daquilo que as Escrituras nos dizem, lá no livro de Isaías, no capítulo 53, a partir do verso 3, que diz que certamente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas dores
e as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Feridas essas por onde o sangue foi derramado. Então, com essa consciência, você pode receber a sua cura. Se você tiver aí alguma enfermidade, alguma dor, algum sintoma no seu corpo, você vai participar desse suco de uva. Você vai receber a sua cura e sair daqui plenamente curado. Amém? Com essa consciência, participe. Aleluia! Ceia é festa. Vamos celebrar? Glória a Deus. O céu em meu coração, a festa da redenção. Deus vive dentro de mim. Estou em Cristo. De Cristo recebi poder, seu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. Estou ungido com a unção de Cristo. Não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto meu louvor e exalto a palavra. A vida eterna de Deus eu recebi. Estou ungido com a unção de Cristo. Não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra. A vida eterna de Deus eu recebi. Aleluia, que culto poderoso, amém, queridos? Eu sei que assim como eu, você certamente foi alcançado, mas antes de nós encerrarmos, eu queria te fazer algumas indicações literárias, né? Cada um desses livros, dessas indicações que eu vou fazer, você vai poder encontrar ali no nosso Verbo Shop, no nosso hall de entrada, e lá no Verbo Shop você vai poder adquirir esses livros. E o primeiro que eu quero te indicar é o livro O Happy Day, do pastor Bud Wright, um livro extraordinário, sobrenatural, que vai te abençoar e promover crescimento na sua vida. O outro é Ha Ha Ha, também do pastor Bud, todos eles você vai encontrar lá no Verbo Shop. Esse livro que é maravilhoso, Zoe, a própria vida de Deus, de Kenneth Hagin, você também encontra lá. Esse aqui que é o livro da nossa paixão, né? Redimidos, um livro poderoso, maravilhoso, falando sobre isso que o pastor também trouxe para nós aqui nessa noite, de Kenneth Hagin. E o último, 2 tipos de justiça, de E.W. Kenyon, você também vai encontrar lá esse livro que é poderoso. E cada um deles, como eu te falei, vai promover crescimento espiritual na sua vida, amém? Você lembra que terça-feira os nossos VCs vão voltar, né? O grande avivamento que está acontecendo nas casas vai retornar. Você faz parte dessa grande obra, então terça-feira nós vamos estar de volta. E você que ainda não faz parte de algum VC, mas você quer se juntar, né, a essa obra, essa grande obra que Deus tem feito nas casas, você procura lá o nosso balcão de informações. Lá eles vão te guiar para o VC mais próximo da sua casa. E também lá no nosso Instagram, né, no @verboteresina, você também vai encontrar lá cada um dos endereços com os VCs que nós já temos, tá bom? Então não sai sem procurar o VC mais próximo da sua casa para você fazer parte dessa grande visão. Onde estão as pessoas que nos visitam pela primeira vez? Lembra que eu falei que tinha uma sala preparada para você? Então esse é o momento que você vai poder se dirigir até lá. Tem um pessoal acenando ali atrás, ó. Eles vão te conduzir até lá, tá bom? Então você pode ir lá, você que trouxe o visitante também pode acompanhá-lo, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, voltem sempre que quiserem, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para eles. Glória a Deus. Lá no nosso hall de entrada também o Verbo Café está funcionando lá, foi promovido pelo departamento, né, do Amadores, e lá você vai encontrar um lanche que certamente deve estar maravilhoso e você vai contribuir também, abençoar esse departamento que tanto alcança as nossas vidas, tá bom? Então o Verbo Café funcionando lá. É isso, no mais estamos chegando ao fim do nosso culto. Eu quero declarar uma semana poderosa sobre a sua vida, boas notícias chegando, você prosperando em tudo aquilo que você colocar as mãos, em nome de Jesus. Vá na graça e na paz.